Hoje começa uma nova história. Que pressão é essa? Vim de um lar muito violento. Fiz um pedido de casamento. Porque ele tentou tirar a guarda do meu filho. A primeira música do Jonathan foi com 7 anos. 1 milhão de CDs só ele. Pode glamurosa! Oi, gente! Atenção, Rio de Janeiro e Brasil. Hoje, o Pod Glamurosas, vamos entrevistar 2 glamurosos que entendem tudo sobre viagens. Os meninos viajaram o mundo todo, são especialistas em dicas para você que está pensando em viajar, para você que tem um sonho de viajar. Esse episódio você tem que compartilhar com as pessoas que você ama, para poder animar e fazer um grupo, todo mundo viajar junto, porque é importante. Grupo, tá? Não vai viajar sozinha. Tem muita história aqui hoje. Eu vou pedir para ele se apresentar, essa dupla, cada um deles, porque eles são apresentadores, têm agência de viagens, viajam o tempo todo. Eu vou falar aqui com uma das pessoas que você vai conhecer, que é o Franklin Davi. O Moidor até se ampliou, porque eu estou super ansiosa por essa entrevista e você merece curtir. Fala tudo que você já viveu para se apresentar e eu começar depois fazer perguntas. Olha, quero dizer que é um prazer estar aqui com você. Eu tenho uma memória afetiva muito boa, muito carinhosa. Eu venho de uma cidade do interior da Bahia, de 10 mil habitantes, chamada Botuporã. E eu ainda ali, adolescente, com o sonho de vir para a televisão. Me lembro claramente, uma memória muito viva, sua, no Domingo Legal, arrebentando, trazendo o funk, né, dando existência a esse movimento que está aí tão latente e que merece ter voz. E aí eu preciso fazer aquele elogio antes de me apresentar aqui, que você continua mais gata do que naquela época. Aí eu não sei qual é a fórmula, acho que você pode dividir com todas as glamurosas que estão assistindo a gente. Pois é, porque não é possível. Deus, eu amo vocês. Olha quem tá falando é um lindo. As pessoas que têm um coração lindo conseguem ver beleza nas outras. É isso. Maravilhosa. Então, assim, você é muito gato. Você não parece, sabia? Você parece mais Ele já foi eleito o homem mais bonito do Brasil. Mais sexy. Venceu o Caio Castro. Venceu o Caio Castro? Isso foi 2014, que eu fui eleito o cara mais sexy do Brasil, mas já com o trabalho na TV. Eu comecei minha carreira como modelo, saí lá da Bahia, fui para São Paulo, aí comecei a trabalhar como modelo. Depois entrei no TV Fama, depois fui apresentar o Tricotando e há exatamente 5 anos eu me aventuro pelo mundo com o Vitor Viana. Então, eu já fiz a minha apresentação chamando pro Vitor e a gente tem altas histórias para contar. Ai, que maravilhoso. Vitor Viana, eu quero agora que você se apresente, conte tudo, porque as perguntas estão bombando aqui, hein? Pois é. Amigos, muita gente me lotou de pergunta. Então, sou o Vitor Viana, eu trabalho com turismo há 20 anos, então estou nessa área há 20 anos, estou com 40, comecei com 20. Comecei lá em Nova Iguaçu, aqui em Nova Iguaçu, melhor dizendo aqui que eu digo porque a gente está no Rio. E fazendo turismo na cidade também, num lugar que ninguém imaginava que tinha potencial. Hoje a gente mora no Rio, então a gente explora o mundo. A gente tem um programa de viagem juntos que já tem 5 anos. E é um prazer estar aqui, afinal de contas, assim como o Franklin. Só que assim, a minha lembrança por ser do Rio é de ligar na CNT e te assistir. Caramba, raiz da aqui. Eu sou raiz. Raiz purinha. CNT, que não existe mais. Ele nem sabe o que é CNT, que era só no Rio. O meu foi Rede Nacional, foi Domingo Legal mesmo. Não, Google. E era a nossa companhia. Ele já é glamuroso. Ele já é glamuroso. Rede Nacional. A gente é sofrido. A gente é de lá da raiz. Ai, que bom falar com vocês. Hoje vamos falar de algo muito importante, porque tem acontecido muita coisa e às vezes a imprensa não dá conta de divulgar tudo, né? Eu, como mulher, viajar sozinha, o que vocês dois me falariam assim? Para a menina que quer viajar hoje sozinha, qual a dica, o porquê? Tem perigo, as leis do país, que vocês foram e tiveram uma experiência muito ruim vendo a situação das mulheres? Esse tema de viajar sozinha é bem complicado e a gente entra numa linha muito tênue aí de perigo e o que é perigoso, o que não é, né? E sempre que a gente fala sobre isso na internet gera muita discussão. Porque tem muita mulher que fala assim, ele não vai dizer o que eu tenho que fazer num país porque eu sou mulher. E não é bem assim. Existem lugares perigosos como o Egito, Marrocos, Turquia. A gente estava conversando em off, você até falou de um caso de um amigo na Turquia, né? Sim, eu tenho um amigo que ele casou, há 10 anos isso aconteceu com ele. Ele casou e foi passar lua de mel na Turquia. Comprando alguma coisa com a esposa, quando ele olha para o lado, a esposa dele sumiu. Há 10 anos, ela nunca mais apareceu.
Isso é assustador. Ele nunca mais... Ele não é mais aquele cara alegre. É triste. Há 10 anos ele está sem vida. E é curioso porque esse caso parece até vários outros que eu já ouvi, mas não é. Esse daí é um caso e que não é isolado. Muita gente fala... Perto de mim, né? Pois é. E assim, não é caso isolado. E existem países que isso acontece. O povo acha que a Turquia é um país tranquilo porque assim, porque eu fui... Então é tranquilo, não aconteceu nada comigo. Mas existem estatísticas e dentro das estatísticas a sua experiência ela não pode sobrepor as estatísticas. Isso é fato. E países em que a mulher é subjugada, você vai correr perigo, sim. Viajar dentro do Brasil é tranquilo, mas também requer a atenção. Inclusive, quando a gente fala na internet que o Egito é perigoso, o povo de lá, que está lá, as brasileiras que decidiram ir morar lá por algum surto na cabeça delas, elas defendem falando que o Brasil é perigoso. Rio e São Paulo e Salvador são perigosos, mas é uma violência diferente. Né? Assim como, por exemplo, a violência do Rio é diferente da violência de São Paulo. E lá no Egito, para a mulher... Você, hoje, com a sua visão, a do Rio é o quê? Mais assalto? Mais assalto, a mão armada. Inclusive, já em São Paulo, a gente tem muitos amigos lá. Eu lembro de um amigo, a primeira vez que eu fui para lá, uma das primeiras vezes, ele falou, Vitor, cuidado com o celular, porque aqui eles roubam e saem correndo. Eles puxam o seu celular e saem correndo. Aqui no Rio, não. É diferente, a gente sabe. E assim como você ir para lugares específicos no Rio é perigoso, sozinho... e sozinha, no caso, ir para países também que você não conhece, de cultura muito diferente, é perigoso, né? Sim. O Egito é, de longe, o pior lugar para a mulher viajar sozinha. E por que a gente diz isso? A gente tem uma vasta experiência, a gente tem inúmeras viagens para o Egito, a gente já falou muito sobre esse assunto, e cada vez que a gente fala sobre esse assunto, aparece um vespeiro. Então, são pessoas que têm a intenção ali de tentar descredibilizar isso que a gente está falando, e a gente cada vez mais se aprofunda, porque a gente entende que a nossa missão enquanto apresentadores de um programa de viagens na TV e também de pessoas que têm uma agência de viagens e que proporciona para as pessoas sonhos, é de não levar só o entretenimento, mas trazer o perigo da real situação. Então, assim, a gente fala e cada vez que a gente fala, essas pessoas começam a atacar a gente. Então, a gente descobriu ali o esquema todo que está por trás. São agências locais do próprio Egito que têm interesses, então eles querem que as pessoas não parem de ir para lá, então eles tentam esconder esses perigos. E aí o que é mais curioso, quando a gente fala do perigo para a mulher, a gente encontra muitas mulheres nas redes sociais dizendo que o Egito é tranquilo, que ela foi para lá e nada aconteceu. E a gente se questionava, mas como? Porque parece que a gente está falando de dois mundos completamente diferentes. Então, assim, a gente tem mulheres que saíram daqui do Brasil e foram para lá e acabaram encontrando aí uma melhor condição de vida, por exemplo, trabalhando com estética. Então, fazendo cílios, porque como elas são muçulmanas, então a religião proíbe ali que você fique mais exposta, então só os olhos aparecem. E aí, com isso, foi um mercado que se abriu. Só que, em sua maioria, existe uma cadeia, e é uma cadeia voltada para a prostituição, e elas fazem questão de esconder isso e elas não dão as caras com o que, de fato, elas fazem lá. Então, assim, não tem problema nenhum. Cada um faz a sua escolha de vida, trabalha com aquilo que quiser trabalhar, é digno, enfim, são escolhas pessoais. Eu não tenho nada a ver com isso, você não tem nada a ver com isso. Só que a partir desse momento que ela utiliza isso para atrair pessoas e colocar pessoas em situações de risco, é muito delicado. Então, a gente tem uma movimentação de garotas de programa lá, que ficam nas redes sociais dizendo que tudo é tranquilo, que não tem risco nenhum. Mas por quê? Elas já estão dentro dessa cadeia da prostituição. Então, a menina vai daqui para lá achando que vai viver um sonho, às vezes iludida porque conheceu o seu príncipe sheik, né? encantado, seu sheik, e chega lá... essa ilusão de que vai encontrar um sheik milionário e vai dar vida boa para ela. Isso é muito sério. Muito sério. Complicado. E as leis lá, elas realmente... A gente tem um caso de uma mãe, até aproveita aqui seu espaço para falar, que é a Karen, e ela teve o filho, ela morava... Eu não sei a história dela a fundo, mas se você quiser, inclusive, tá na internet aí, é Karen do Adam, o Instagram dela. E ela tá sofrendo até hoje, eu acho que são mais de 3 anos longe do filho, porque o filho foi foi raptado pelo marido, que é egípcio, eles moravam no Brasil. Coitada. Ele passou pela fronteira Brasil-Paraguai, a pé, no caso, e de lá do Paraguai ele pegou um avião e levou o filho para o Egito. Resumo da história, ela está até hoje no Egito,
como é que eu posso dizer? Tentando. Tentando, mas ela está de favor, a palavra é essa, ela está de favor na casa de amigos, tentando na justiça o direito do próprio filho, a guarda do próprio filho. Sendo que tragédia. lá eles tratam a mulher como um lixo. Sim. Infelizmente, gente. É assim que. A assim, propriedade deles. propriedade, a mulher. Tanto é que, assim, resumo da ópera é que o homem ele pode ter até 4 mulheres lá e só não tem porque não tem dinheiro para sustentar todas. E isso quem está falando não é a gente da nossa cabeça. São os guias que a gente tem lá e que eles falam. A gente pergunta, brinca, você tem quantas mulheres? Eu só tenho uma porque é muito caro. E é assim que as mulheres são tratadas lá. Então, assim, essas mulheres que o Franklin falou são mulheres que estão ali tentando achar esse príncipe encantado, mas que esse príncipe encantado, eu sinto informar que nem dente tem, porque lá no Egito eles nem escovam os dentes. Ai, que horror, meu Deus! Então, se você está iludido aí achando que está conversando, porque o que eu mais recebo na internet, Verônica, eu estou conversando com um rapaz no Egito. Ele tá apaixonado por mim, mandando presente para mim. Aí é aquele modelo, é tipo assim, o Franklin falando com uma senhora de 70 anos que está aqui no Brasil. Tem muito. Por favor, gente, né? E, inclusive, tem a Dani Bugioni, que é brasileira, que mora na Turquia, e ela tem um canal no YouTube só sobre isso, sobre sequestros, tráfico humano. Você me manda. Mando. Aliás, é uma excelente convidada para você trazer. Pod Glamurosas. Ótimo, muito bom. É um tema muito importante que a gente tem que falar, assim, que, assim, vai buscar o príncipe encantado, busca aqui do lado, por favor. Não vai lá para atravessar o oceano. E detalhe, eles retêm passaporte. O passaporte brasileiro acabou de sair recentemente, que está sendo um dos mais poderosos no mundo. E poderosos por quê? Porque com ele você pode entrar em muitos países sem visto. Então, isso parece uma bobeira, uma informação inútil, mas não é. Importantíssimo. Importante. Aí você vai para um país desse, eles retêm o seu passaporte, te prendem lá dentro para você trabalhar. E na internet tem vários casos assim, né? Infelizmente. Meninos, se vocês pudessem apontar os países que são mais perigosos, com a experiência que vocês têm de anos e anos de viagem, quais são os nomes que vocês falam? Verônica, são muitos, mas os principais. Eu acho que Egito, Marrocos e Turquia, né? E são perigos que eles não estão claros, assim. Então, são situações que você não vai se dar conta. Por exemplo, você pode, como foi o caso do seu amigo, ele está ali, eu vou até citar um exemplo da Medina de Fez, lá no Marrocos. O rapaz foi para lá com a mulher, eles tinham acabado de se casar, estavam de lua de mel, só que não procuraram um guia local, não tinham uma base local, uma assistência local. E aí os dois dentro da Medina, para quem não sabe, não conhece a Medina é a cidade antiga, mas que funciona como um labirinto. Então, um lugar muito cheio por ser turístico e fácil para você se perder. Sim. E aí, por um descuido, ele se perdeu da mulher e nunca mais conseguiu encontrar a mulher. Nossa, então, que assim, tragédia. Parece a sua história. Parece a história do meu amigo. Não Nossa. é que alguém vai chegar com uma arma, não vai ser nada desse tipo. Como, por exemplo, já aconteceu na Turquia, e aí até um caso que foi relatado por essa nossa amiga Dani Bugioni, que mora lá e que tenta combater isso, de 2 mulheres, mãe e filha, elas foram num restaurante almoçar, e aí é muito tradicional lá você receber um chazinho de cortesia. Imagina que vai passar pela sua cabeça que você está sentada num restaurante, vai tomar um chá, como se fosse o nosso cafezinho pós-almoço, e dali você pode não acordar ou simplesmente acordar numa sala para retirada dos seus órgãos ou para trabalhar com... Deus me livre. O famoso Boa Noite Cinderela, né? Lá então rola isso demais. Rola. E aí sempre vão ter mulheres falando que foram para lá, mas é o que eu te falei, estatística não pode sobrepor a sua visita àquele país. Existe uma estatística. É igual a gente falar que o Rio de Janeiro, eu amo o Rio, mas é igual a gente falar que o Rio de Janeiro não tem assalto. Tem muito assalto o tempo todo. São perigos diferentes. Eu peguei aqui meu celular, eu tenho aqui uma mensagem que eu recebi de um caso, e eu até peço licença aqui para não parecer que eu estou falando ao celular, que eu quero procurar esse caso enquanto vocês falam, que é um depoimento real de uma pessoa que passou por isso. Porque realmente as pessoas elas acham que a gente está inventando história e tudo mais e não está. A pessoa que então está se programando, é o sonho da vida dela, está juntando há anos. A minha manicure é louca para conhecer a Itália, ela está juntando dinheiro. Eu já ajudei com uma parte, mas a bicha determinada que eu amo de paixão, que é a Ivone, e ela assim está aprendendo inglês.
italiano. É muito, muito. Então tem muita gente que a vida toda está juntando um dinheiro para fazer uma viagem. É o sonho da pessoa. É um sonho, né? E essas informações são libertadoras para elas ficarem ligadas, porque a gente romantiza. A mulher tem essa mania de romantizar, né? Então é muito importante essa fala. Você tem que tomar alguns cuidados. O que a gente sempre fala, as pessoas até alegam, vocês estão querendo vender pacote de viagens. Por isso é que vocês estão dizendo para que a pessoa não saia do Brasil e vá sozinha. A gente deixa muito claro, até porque o Egito, por exemplo, a gente faz viagem para lá uma vez por ano. Então, se a gente fosse depender do Egito para viver, a gente estaria lascado. Então, não é bem por aí. E o nosso recado a gente traz a consciência para a pessoa dos riscos que ela corre e que ela pode ir com qualquer agência, com qualquer guia, mas vá acompanhada. Boa pergunta. Guia é fundamental ou não precisa? Completamente. Sempre. É como se, eu sempre uso analogia, como se fosse, você vai visitar uma comunidade aqui no Rio, você tem que ter aquele morador local que conhece todo mundo. É basicamente isso, gente. Porque casos, inclusive, no YouTube também, de um rapaz que estava com a mulher, e aí a mulher, o cara na frente dele fala assim, quem é essa mulher? Ele fala, minha esposa. Você não quer tantos camelos por ela, não? O cara, ele quer o poder... Então, essa história de comprar as mulheres com camelos... E não é real. Romântico, não. O pessoal acha engraçadinho, mas é real, tá? Se você for fazer uma pesquisa mais a fundo, e o nosso trabalho é calçado em muito estudo, nas nossas experiências reais, e a gente também estuda, se aprofunda muito. Você vai encontrar na internet relatos dizendo que essa coisa do camelo é como se fosse uma cantada, é como se fosse um gracejo, né? É para dizer que a mulher é muito bonita, mas na verdade não é. Existem histórias reais, isso é uma forma de assediar, é uma forma pesada, e se aquele sheik, se ele acha que ele pode te comprar com o que ele tem em camelos, ele vai insistir nisso. Uma pergunta, você acha que, tipo assim, antigamente, eu não sei como é que tá, hoje tem eu tenho relatos no meu Instagram também, muitas mães desesperadas, tem o traficante mais neurótico, que olha para a menina que está acabando de se formar, a mocinha, e ele cisma com ela, e se não tem ninguém que tire essa menina dele, seria assim um sheik, pode cismar com a mulher que está ali tá fazendo esse turismo, e ele pode... pegar assim com toda... Pode. Eu vou te dar um exemplo, que é um exemplo público. A atriz Isabel Filardes, em 1996, ela foi fotografar a Playboy dela lá no Marrocos. E aí, ao chegar lá, quando eles estavam em um restaurante, um sheik simplesmente ficou encantado por ela. Então, estava a Isabel e estava toda a equipe da Playboy. Eu sei que dali a situação virou um verdadeiro inferno, porque o cara se apaixonou pela Isabel Filardes. Esse não é um relato meu, um relato da própria Isabel, em que ela fala que ela só se sentiu aliviada no momento em que ela entrou no avião para voltar ao Brasil. Então, daí... Talvez se não fosse uma mulher pública, talvez pudesse... Mas foi exatamente isso. Ela tinha toda uma equipe da revista, da Playboy, na época, dando todo o suporte, com um guia local, e aí entra a importância do guia local, porque foi esse guia local que fez a intermediação com esse sheik para que ele entendesse de que ela não estava à venda, de que ela não era um produto e de que ela estava ali fazendo um trabalho, então que era para ele desencanar. Então, é mais ou menos isso. E não intimida o cara, você viu, né? Uma equipe toda e o cara não ficou intimidado. Foi preciso um guia local, uma pessoa local. A lei é tão frágil que eles têm esse poder, né? Essa liberdade. Essa liberdade. Muito. E assim, o que eu te falei do caso dessa mãe, da Karen, ela me conta, porque é muita história que ela me conta desse caso específico. Lá, ela é tratada como um lixo, assim. Eles tratam ela como garota de programa, sendo que é uma mulher que não fez nada que não deva fazer. Também o que é, o que tem que fazer, o que não tem. Enfim, ela é uma pessoa super, hiper, mega correta. Estava com seu filho lá no Brasil, aqui no Brasil, e simplesmente o cara leva, e aí também o governo brasileiro precisa intervir, mas aí fica essa coisa de que não é resolvido, né? E aqui eu peguei o depoimento, só para vocês terem uma ideia. Ó. A menina disse que ela foi com a filha dela no hotel 5 estrelas e tive que... Vou falar em primeira pessoa. E tive que contratar um motorista. Foi o nosso guia e guarda-costas, e nunca mais eu voltarei ao Egito. Viagem é para diversão, cultura. Não para você ser desrespeitada a cada homem que se depara ou extorquida em cada saída. Eles cobrem as mulheres deles e desrespeitam e ofendem as ocidentais. Cobrem as mulheres porque o pecado está nos olhos e nas mentes deles.
agem e pensam sem civilidade. E é isso. Nossa, que coisa forte. Isso daqui é importante. É um depoimento, tá? Porque Essa no meu fala Instagram tem pra vários. muitas que estão assistindo a gente agora. Exatamente. E a gente fala tanto no poder da mulher, e quando a gente toca nesse assunto, é um assunto que, na minha cabeça, a gente estava até conversando, sobre a questão do feminismo. Eu achava que era o contrário, que era uma coisa que, para quem não é feminista, tinha que ver que a mulher é tratada como lixo. Mas, na verdade, eu vi agora o contrário. As feministas vindo no meu Instagram falando que você não vai decidir qual o país que eu vou. E não é assim, Verônica. Não, claro que não. Não é assim. Mas você tem, assim, pessoas que dão uma viajada. Vocês Total. continuem com o trabalho de vocês. Por isso que eu fiz questão de entrevistar vocês. O conhecimento de vocês é muito importante para muitas meninas, tipo uma Verônica. Se eu quiser viajar, eu já estou sacando. Porque, imagina, Exato. eu acho que eu me sinto assim meio... eu acredito muito nas pessoas e isso já é um alerta. Exato. Né? Imagina você com 17 anos, lá agora, nesse mundo de hoje, que a gente está cheio de informação de internet, aí começa a teclar desses aplicativos com esses caras aí dizendo que vai casar com você, aí você some, você vai, muitas das vezes eles pagam a tua passagem para você ir e você não volta. Ou a gente já teve um caso de uma menina, mas isso foi no Brasil, que ela viajou com a gente e ela decidiu ficar porque ela conheceu um cara na viagem. Nossa, Vitor, que assustador isso. A gente até falou disso essa semana passada, né? E ela ficou. Mas esse é um exemplo, a gente estava em Minas, dentro do Brasil. Agora imagina se você de repente conhece um cara lá que você viajou com um grupo e vai ficar. Ah, não, mas ele me prometeu casar e tudo mais. Aí te pega, te coloca numa casa com outras 5 mulheres. Qual o nome daquela novela da Globo que relatava isso? Ah, foi da Salve Jorge. Salve Jorge. Maravilhoso Salve aquele Jorge, trabalho da Glória Pérez. Da Glória Pérez. Ela é importantíssima. E que é real, tá? Ela Mas traz posso temas falar? reais. Exato. Eu faço questão de repetir sempre, porque naquela época a Glória foi apedrejada, foi duramente criticada, porque diziam que a novela dela fugia completamente da realidade. Imagina. E aí, anos depois, a gente tem comprovações e mais comprovações de que tudo aquilo que ela relatava era realmente o que acontecia ali no lado obscuro. Não é que assim, eu amo a Turquia. A gente gravou a temporada do nosso programa lá. Nós ficamos um mês na Turquia. O lugar é apaixonante, tem muita história, é uma cultura diferente, onde você pode absorver inúmeras coisas boas. Só que a gente não está aqui para colocar medo nas pessoas. Não, mas um alerta. É um alerta. Né, então, fazer um alerta para as mulheres. Exato, seja inteligente em absorver isso. Eu amo a Turquia, amo o Marrocos, amo o Egito. O Egito é um tipo de viagem que você não vai encontrar em lugar nenhum. A gente está falando aí da mitologia egípcia, os templos, as pirâmides. É algo a história da que humanidade, você se arrepia só de estar ali e de olhar. Então, assim, é uma viagem única, só que são viagens que precisam de cuidado. Como é que você vai saber se o guia turístico é de confiança ou não? Porque também tem isso, né? Também tem isso. A minha filha viaja muito e ela teve uma experiência, agora eu não lembro qual país, que ela já tinha contratado o guia e quando chegou lá, ela falou assim, mãe, o cara é tão estranho que eu fiquei com medo, eu abandonei ele e caminhei sozinha na viagem. Eu acho que nesses casos sempre é bom contratar uma empresa do Brasil, uma agência do Brasil, porque até para vocês entenderem, a empresa do Brasil, independente... Ah, Vitor, eu só tenho segurança com eu indo na loja. Sim. Então, pega uma agência dessa grande, vai fisicamente na loja, se você se sente mais seguro assim, mas contrata uma agência do Brasil, mesmo que seja online e tudo mais. Essa agência, ela vai ter um receptivo. Receptivo é a empresa que recebe, por isso tem esse nome. Receptivo. Ela vai receber... Essa empresa vai receber os turistas de fora. Assim como no Rio de Janeiro, se vai em Copacabana, tem as empresas de receptivo que recebem o turista em Copacabana, um exemplo. Então, essa agência do Brasil vai ter esse contato direto com esse receptivo e aí é uma forma de você ter mais segurança no final das contas. Porque se você fizer assim, achou um guia na internet... Você pode... Quem é esse guia? Qual a procedência dele, né? Muito você importante realmente isso. Não tem garantia nenhuma. E tem outro caso, de uma menina que está no YouTube, que ela estava lá, é super dessas que metem de sou aventureira, foi pro Egito, se não me engano, ela mora na Europa. E um relato dela própria, tá? Ela foi pro Egito, aí lá ela conheceu um cara que era guia, e aí falou assim, quer fazer tal passeio? Levou. Resumo da ópera é que ela estava numa Kombi, porque lá não tem nem... Os carros são bem precários, ela estava numa Kombi. O cara deixou todos os turistas nos seus hotéis e era o motorista, nesse caso. O motorista começou a colocar os órgãos genitais o órgão genital para fora. E quando ela se viu, ela estava indo para um outro caminho que não era o hotel. E ela falou, sabe aquela... Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O que ela vai fazer? Ela pulou da janela da Kombi em movimento... Tadinha.
E quando ela foi ver os locais que estavam ali, falou que ela estava perto de uma área de matadouro. Meu Deus. Ou seja, ele ia estuprá-la e aí, no final das contas, ela ia ser jogada ali. E isso não é uma história, é uma história de é um relato real de uma menina que está no YouTube. E detalhe, ela falou que voltaria para o Egito, tá? Ai, essas coisas eu não entendo. E é sobre isso, Verônica, é sobre você ter responsabilidade sobre sua própria vida. Sim, É igual o cuidado caso da com você. Juliana lá do vulcão. Ai, a Juliana, que tristeza. Uma aquilo. tristeza. E, cara, assim, pelo que eu vi, ela parece, não vou ser leviano de falar, ela não tinha seguro viagem. Então, até isso é importante. Você ter um seguro viagem para o traslado do Fala corpo. boa. Como você falou da moça que trabalha com você, que tem Sim. o sonho de fazer uma viagem, tudo isso que a gente passa para as pessoas é para que a viagem da pessoa seja o mais perfeita possível. Segura, então, né? Está segura por um seguro viagem, ter um guia Credenciado, de viagens, credenciado, local, Sim. saindo daqui por indicação de uma agência no Brasil que já trabalhou com aquele guia, já confirmou a existência dele, já tem ótimas referências. Sim. Porque uma empresa legalizada no Brasil nunca vai contratar uma empresa não legalizada lá fora. E aí a gente está falando da sua própria vida, né? Sim. E aí a gente esbarra naquela, mas você não vai dizer o que eu tenho que fazer. Ué, mas aí é a sua vida em risco, né? Eu acho, eu sou medrosa, eu acho Sim. que tem que ter essa prudência, né? Exatamente. A palavra é prudência. Agora, meninos, eu quero falar quais são os sinais que você está em um aeroporto perigoso. Todos são perigosos ou tem alguns países? Por exemplo, eu parei uma vez no Panamá e aí tive que ficar esperando 7 horas para o meu voo. Eu passei um perrengue. Tinha, assim, um clima de tenso, de terror, assim, uns caras, assim, tipo, olhando como se você fosse um objeto desrespeitosamente. Sim. Aí eu comecei a tentar ficar perto do segurança do aeroporto e, mesmo assim, eu me senti muito mal, tensa. As 7 horas que eu estive no Panamá, eu me senti muito mal. Então, tem a questão dos sumidouros dos aeroportos, que muita gente fala na internet. Eu dei uma pesquisada, conversei com a Dani Bugioni, que é essa amiga que fala sobre tráfico humano. Ela falou, Vitor, não tem uma estatística real sobre sumidouro de aeroporto. Para quem não sabe, conta para eles o que seria isso no Então, aeroporto. teoricamente, seria um lugar, um banheiro que você entra, você é dopado no banheiro e aí você nunca mais... Quer dizer, a pessoa vai te dopar e vai te levar. Só que assim, a gente tem que levar em consideração, não vamos ser leviano, porque isso, na minha opinião, hoje, estudando esses casos, e esse do sumidouro, é uma lenda urbana. E é mais para gerar engajamento na rede social. Se você for reparar, tem uma menina que fala isso na internet e ela bota aquele fundo de terror na música. Eu vi assim. E aí fica falando sumidouros, cuidado. E aí é só para engajar. Mas, de fato, o que acontece é o tráfico humano e não num lugar, não é um portão mágico que você vai entrar e você vai sumir dentro do aeroporto. Mas sim, existe outro relato de uma menina que, no final das contas, ela fala sobre sumidouro, ela tirou até os comentários, porque no final ela tem um vídeo ali de 5 minutos falando que ela quase foi sequestrada dentro do aeroporto, mas no final não foi. Porque o cara chegou para conversar com ela, ela poderia ter saído dali, era só sair. Você está dentro do aeroporto, monitorado por câmeras, com segurança. O aeroporto é um dos lugares mais seguros do mundo, através das suas câmeras e guardas. Todos. Só que assim, não vamos ser levianos de... você está aqui sentada no aeroporto. Pode vir um cara e querer te passar uma lábia. Vamos fazer tal coisa. Tá indo para onde? Tô indo para o Panamá. Tá indo para o Panamá? Legal, também vou pegar o seu contato e fora dali ele vira fazer alguma coisa, querer te ludibriar, te prometer alguma coisa. E isso acontece, mas não que vai acontecer dentro do aeroporto, ele vai te raptar. Porque como é que ele vai sair dali? Mas essa história que falam que essa máfia de sequestro humano tem o apoio do aeroporto, dos policiais, das autoridades locais. Não descartamos, porque assim, a gente tem que levar em consideração que tem países corruptos, né? Isso Sim, é fato. Óbvio que existe, óbvio, mas é como ele falou. A gente faz um trabalho de pesquisa bem a fundo. A gente tem a Dani Bugioni, que é referência nesse tipo de acontecimento, nesses casos. E de fato, não tem algo que comprove os sumidouros. Não tem nenhum caso que seja um caso... Não, oficial. Esse caso foi oficial. Não. Esse caso ele foi real. Porque, levando em consideração o que o Vitor falou agora, realmente seria muito difícil uma vítima entrar no banheiro. E como é que essa vítima sairia dali? Se ela fosse dopada? Dizem que raspa a cabeça dela, criam teorias. Que ela está passando mal. Eu li sobre isso algumas coisas. A gente não pode falar que não acontece, mas oficialmente não tem nenhum caso. E se a gente for pegar... Que bom, gente, que eu estava apavorada já. Eu estava com medo de ir no banheiro no aeroporto. Não, exato, então. Aí cria-se um pânico nas pessoas, né? Mas você pode adotar comportamentos e medidas, por exemplo, numa abordagem como essa,
simplesmente você corta o cara, tem a segurança do aeroporto, já se dirige até a segurança do aeroporto e fala, olha, aquele cara ali está me incomodando, já cria ali aquela situação, aquele ambiente de proteção. Aí quando a gente fala de ter sempre equipes contratadas para auxiliar na sua viagem, é que, por exemplo, você está desembarcando ali no aeroporto, se você sai, tem várias pessoas, táxi, Uber. Sim. Você pega um desses caras, você não sabe quem é o cara, que é o que acontece muito. Então, a partir disso, você se coloca numa situação de risco. Então, se você tem uma empresa que está cuidando da sua viagem, você vai chegar no local e vai pegar um motorista credenciado, que é uma equipe já reconhecida, com um trabalho qualificado, e não vai se colocar em situações de risco. Então, isso é o que a gente sempre fala para as pessoas. Não se coloquem em situações de risco, e tem várias medidas que você pode adotar para que isso não aconteça. E Verônica, assim, tem países que é tudo tão precário. O Egito, por exemplo, o carro do Uber é uma coisa horrorosa. Eu vejo essa diferença no Brasil para São Paulo. Minha amiga já foi 2 vezes. Eu falo para ela assim, como que você... Ela falou que tem comunidades aqui no Rio muito pobres. Sim. E disse que o caminho, até com um hotel de 5 estrelas, é muito pobre. Sim, com certeza. Eu não tenho coragem de ir, porque eu sou medrosa. Com certeza. E assim, é isso que o Frank ele falou. Esse vídeo que eu falei da menina, que ela fala e não fala nada, e ela tirou os comentários, você vê que puramente era para engajamento. Porque assim, ela relata no vídeo, eu assisti do início até o final, ela relata no vídeo que a pessoa chegou, sentou no lugar, do lado dela e começou a querer conversar. Gente, é só cortar. Ninguém aqui, na hora. Ninguém aqui não é criança. Se fala com estranho. Exatamente. Lembra que a nossa mãe fala? Não se fala com estranho. É aquilo, você está dentro de um aeroporto. Não faz sentido. Eu estou dentro de um aeroporto, vai ter um guarda ali. Eu vou chegar para o seu guarda e vou falar. Ou então sai, só sai. É o básico. Não dá confiança para estranho, não falar com estranho e sair quando tiver que sair. Então, mas ao mesmo tempo é isso. Ter cuidado na hora que você vai pegar um carro. Que carro que é esse? Ele vai te levar para onde? Quem é esse motorista? Tá credenciado? No Rio, a gente chega, a gente vê um monte de gente oferecendo carro. Ah, vai de táxi? Não, aqui, ó, eu sou Uber. E aí, numa dessas, você pode ser sequestrado. Uma né? pergunta. Você acha que a roupa no aeroporto ou no país que ela está chegando influencia para, de repente, uma violência contra a mulher? A roupa ou... Dicas. Talvez ela poderia... Aqui, eu fiz até uma cola em casa, entendeu? O que ela nunca pode fazer? Tem aqui a pergunta das roupas, que a mulher não pode, de repente, evitar, pelo menos, usar ao viajar. E tem aplicativos? O que vocês poderiam falar assim, sobre isso? Eu acho que a questão da roupa é determinante para alguns lugares. Por exemplo, Egito, Turquia, Marrocos. Usar uma roupa muito decotada, onde a mulher... Porque assim, a gente está falando de lugares onde a mulher tem que se cobrir dos pés à cabeça. Não então, tem direito, né? Então, a partir do momento que eles olham para uma mulher e vem ali que ela tem curvas, é uma calça jeans que está marcando mais o corpo, é um decote... Então, é como se fosse um urubu em cima da carniça. Para eles é o prato perfeito. Assim. E assim, não vai ter nenhuma intimidação por parte deles ao te abordar, ao te olhar, ao te gerar um constrangimento. Então, deprimente para a mulher. É triste, mas é uma realidade. É uma realidade. Então, vá para esses lugares, mas vá consciente de que você precisa ter esse cuidado. E em relação à segurança, eu acho que tem sempre aquelas regras básicas de mandar localização, ter chip de internet. Chip de internet é fundamental. Ninguém hoje vive no Brasil na vida sem internet. Então, assim, essa menina que eu te falei, ela estava sem internet. Nossa. Aquela da Kombi. Então, ela estava sem internet, sem nada, enfim. Nossa, mas ela foi muito irresponsável. Uma menina nova. Muito. Assim como a Juliana. Minha opinião o caso da Juliana. Eu acho que sim, teve uma dose de responsabilidade dela e muito também do guia, obviamente, que ninguém deixa o cliente ali para trás. Não deixa, isso não deixa. Qualquer pessoa a gente não deixaria. Mas que isso, infelizmente, Verônica, sirva de alerta para outras meninas que querem pagar de aventureira, mas o mundo não é uma bolha, o mundo não é, um morango. O mundo não é um morango, o mundo não é perfeito. Existe muita cultura diferente da nossa e essas culturas você só consegue vislumbrar quando você está lá. Porque uma coisa é eu te falar, outra coisa é você ver como os homens te olham. Se você tivesse com essa roupa normal que você está aqui hoje, com certeza os homens te olhariam de cima a baixo e praticamente iriam para cima de você. Praticamente não, iriam para cima de você. Que coisa, então é uma coisa triste que a gente tem que alertar. A gente não tem paz nem um minuto, né? Tira. E lá tem. Quando chega alguém para consertar alguma coisa, você já bota um pijama rasgado, só aparece Exato. Mas o tempo todo a mulher fica nessa defensiva, sabia? Não, e o que falar de... tenso. Essa religião, o islamismo é muito... É muito cruel. E o islamismo, aquele como se fosse o mais
pesado, a mulher ela só fica com o olhinho de fora. Só, literalmente, só os olhos de fora. A gente teve uma cena engraçada que a gente tá passando na rua e aí veio... Onde que a gente estava? Na Europa, né? Porque a Europa tá sendo dominada pelo... Na verdade, foi em Londres. Foi em Londres. E aí a mulher tava com essa roupa, com a burca, que eu não sei a variação dos nomes, e ela tava com o olhinho de fora, mas com óculos de sol. Então não dava para ver nada. A gente, quando olhou, a gente levou um susto, achando que era alguém fantasiado. Eu olhei, parecia o Primo It. Nossa. Lembra? Quem se lembra do Primo It? Tadinha. Então, assim, a mulher, ela vive num regime onde a liberdade não lhe é dada em nenhum momento. De fato, é muito triste e muito distante da realidade que a gente vive aqui no Brasil. Então, não dá para uma mulher que é livre aqui, graças a Deus, chegar a um país desse, achando que vai usar a roupa que quer usar, que vai determinar dentro daquele país as regras da sua cultura. Você tem que entender, essa é uma regra básica para quem vai viajar, de que se você está indo para um outro lugar, a cultura que prevalece é a cultura do lugar, não a sua. É verdade, com certeza. E aí aquilo, por exemplo, o Vaticano. Você vai para o Vaticano, você vai na Basílica de São Pedro, você não pode ir com decote nem saia. Você tem que ir de calça, coberta e tal. Você vai para uma mesquita nos países islâmicos e muçulmanos, a mesma coisa, você tem que estar coberta. Mulheres, eu não estou falando homens, não, mulheres. Porque aí, no caso do islamismo e do muçulmano lá, porque o islamismo é a religião e o muçulmano, enfim, tem lá as variações. A mulher, ela é toda tolhida. Então, o homem não. O homem, ele é o garanhão. Eu lembro de uma cena que a gente estava no cruzeiro no Egito e aí tinha um cara na piscina de shortinho e a sua mulher embaixo de um sol de 45 graus fazendo o vídeo dele na piscina, ela coberta só com o olhinho de fora. Coitada. E fazendo o vídeo dele Que lá triste. gostosão na piscina e tal. E aí aquilo ali, para mim, É já foi um deprimente, choque. é deprimente. Eu fico triste na hora. Já foi um sinto choque. muito sempre. É muito triste e a gente até percebia em algumas ocasiões, porque assim, quando a gente vai para lá, a gente vai com o nosso grupo fechado, é um grupo pequeno, são poucas pessoas, e aí a gente tem a nossa equipe local, nosso guia local, e a gente acaba percebendo os olhares das mulheres locais para as brasileiras, porque por mais que a brasileira vá coberta, tem a questão do cabelo, tem a questão da maquiagem, da vaidade, da liberdade, porque você está lá, mas você não tá completamente privada, né? Então, você percebe a tristeza no olhar dessas meninas ao olhar para uma de nossas mulheres aqui. Nossa, é muito triste isso. Agora, eu queria saber de vocês dois o seguinte. Países que são super famosos, que estão em alta agora para viagem e que vocês foram e falaram assim, Verônica, que decepção. Conta pra gente. Eu acho que a decepção mais recente para mim foi Curaçao, né? Foi? O quê? Porque Curaçao tinha uma expectativa muito grande de Amsterdã, sabe aquelas casinhas coloridas de Amsterdã? E Curaçao foi colonizado pelos holandeses, pelos neerlandeses lá dos Países Baixos. E aí eu sempre tive vontade de conhecer porque eu imaginava que Curaçao fosse uma Amsterdã na praia. Ledo engano, né? Nada disso, né? E como foi? Assim, a cidade sem estrutura nenhuma. Tudo bem, o pessoal vai falar, você tá numa ilha e tal, mas eu esperava mais, assim como Bahamas, não, eu sempre confundo. Aruba, a gente foi para Aruba depois, e Aruba é um baita país incrível, com muita estrutura, mas também aquilo, né? O público, você busca o quê? Eu busco uma coisa mais raiz, natureza. Hoje, com 40 anos, eu brinco que eu já tô mais seletivo para os meus destinos. Eu quero mais conforto, sabe? Isso é muito importante. É muito importante. O bom da idade é isso, né? Que você Exato. fica o mais, né? Mas aí eu já sei que vai dar errado, isso aqui também não dá. Exato. E Europa tá muito em alta, né? Europa está muito em alta. Qual o lugar que está assim, que você fala, Verônica, eu fui e padeci? Você, Franklin. Acho que eu vou colocar Colômbia. Colômbia. A Colômbia. Porque assim, a Colômbia, a gente encontra uma natureza maravilhosa. E tá aqui perto, ó, do lado. Completamente instagramável. Parece até que você colocou 300 mil filtros em cima da foto ali, do mar, da natureza, de tão perfeita que ela é. Só que quando a gente olha para a estrutura do turismo, a forma como eles trabalham, é uma coisa desesperadora. Então, a gente pode até relatar que teve uma amiga nossa que mandou uma foto, o rapaz estava vendendo peixe, que era um peixe frito, só que a bandeja dele era aquela capa do ventilador que solta a parte da frente. Sabe, Ele pegou aquela banda ali da armação e colocou o peixe. Aquela era a bandeja dele vendendo o peixe. Aí ela falou, eu olhava para um lado, tinha um cachorrinho nadando de colete na água. na água. Os barcos não tinham escada, então era muito difícil, porque o mar vinha, batia a onda, as pessoas entrava ficavam embaixo. Então, Estrutura... assim, eu acho que a Colômbia
ela tem uma natureza fantástica, é um país incrível, só que no que diz respeito à estrutura, Nenhuma. deixa a desejar. Nenhuma, Então nenhuma. ficou a dica aí. Então eu quero falar aí pra minha manicure que tá se programando. E é um lugar barato, perto da gente. Vamos falar das viagens aqui no nosso país, né? Que eu acho tão lindo e eu sinto que as pessoas... Eu não sei se é preconceito, o preço também é alto aqui no nosso país, né? O que vocês teriam de experiência para deixar para o nosso público? Nossa, a gente acabou de voltar do Amazonas. A gente estava em Punta Lindíssimo, Cana. eu já fui. Já foi? É lindo. Nossa, cara, que delícia de lugar. A gente estava em Punta Cana, um lugar muito legal. Aí a gente desceu, porque Punta Cana, para quem não sabe, está em cima. Aí a gente tem Manaus ali, no norte do Brasil, e a gente tem o Rio de Janeiro, que é onde a gente mora. Então eu falei, já que a gente está no meio do caminho, vamos parar no meio. E aí a gente parou, a gente ficou no Hotel da Selva, a gente fez uns passeios incríveis em Manaus. Que lindos. E assim, e aí, inclusive, Caríssimo. Mas assim, por que é caro? Porque eles recebem muito mais turistas de fora. Sim. Eu acho que tinha que ter algum tipo de incentivo do governo Boa brasileiro fala. para quem é brasileiro conhecer o Brasil. Igual a gente tem aqui no Rio Carioquinha, Sim. para ir nos pontos turísticos, eu acho que tinha que ter no Brasil. Tem um Boa desconto em fala, hotel, tem um desconto Concordo. em passeios para quem é brasileiro. Porque senão não vai atrair brasileiro no final das contas. E quem vai conhecer o Brasil é só o pessoal de fora. A gente estava nesse lodge, que é o Hotel da Selva, e 60% eram franceses, gringos, que não era nem francês só, chinês. Tinha um chinês. O cara veio da China para conhecer chinês e o francês. Brasil. E franceses. Você imagina, o cara... E detalhe, eles eram de Paris, a família. Uma cidade maravilhosa. maravilhosa. Eles decidiram não vir para o Rio. Eles decidiram ir para o Amazonas. Isso é muito legal. O que vocês mais curtiram na viagem no Amazonas? Na verdade, eu sou um verdadeiro apaixonado pela natureza? visita, pela natureza, pela visita à Amazônia. Eu tinha ido há 13 anos e eu já falava naquela época, foi uma das melhores viagens da minha vida. Hoje, conhecendo muitos lugares do mundo, ela continua lá intacta, sendo uma das melhores viagens da minha vida. Que maravilha. Porque é uma conexão com a natureza. Você tem ali... se em algum momento você perde aí a essência do que é ser brasileiro, do que é valorizar a nossa cultura, a nossa natureza, quando você vai para lá, você volta com o coração transbordando. É verdade. E muito orgulhoso. Então, orgulhoso no sentido de querer preservar aquilo lá, querer mostrar aquilo para o mundo. A gente fica orgulhoso até com os franceses lá. Tipo, é nossa casa. Olha, vocês estão na nossa casa, sabe? Mas eles fazem isso com a gente também. A gente ama Paris. A gente ama Paris. Então, basicamente foi isso. Agora, vocês estão aqui no nosso quintal, entendeu? É como se você recebe um amigo na sua casa e fala, olha como é que minha casa é linda, né? Com certeza. Agora, 3 lugares mais em conta que Brasil? Do Brasil, mas assim, aquela pessoa que está num sofrimento, mas trabalha para viajar, que eu tenho várias, eu conheço tanta gente, né? Eu tenho umas meninas assim que elas trabalham para viajar, impressionante. Sabe onde tem normalmente tem passagens muito baratas? Vou lembrar de 2 aqui. Rio de Janeiro e São Paulo para Curitiba. Você encontra passagens muito baratas e hotéis também muito baratos. Muito baratos. Eu lembro que teve uma época antes da pandemia que a gente conseguia, tipo assim, hotel aéreo saindo do Rio e 2 noites de hospedagem em Curitiba por R$300. Nossa, 350 por pessoa. Maravilhoso. Muito barato. E também, para quem é do Rio e São Paulo, dependendo da época que você vá, Porto Seguro, Salvador também é um destino Porto Seguro, barato. vocês Você acredita que eu não conheço? Não Ele conhece. O que você acha? Eu sou suspeito para falar porque eu sou baiano. Né? Então, Sim. Essa cara de europeu aí. Eu amo a minha Bahia, amo a minha terra e é um lugar que eu recomendo para as pessoas irem. Mas aí falando de outro estado que eu acho que ele é gigante e tem inúmeros atrativos para você explorar, Minas. Minas, isso pode ir de ônibus. Lindo, aquelas cachoeiras, né? Sim, é um país aquilo ali. Beleza natural, comida. Comida gente, gostosa. Boa dica. Maravilhosa. Gente, E viagem para lá, qual está sendo a média de preço muito caro para a gente inspirar? As pessoas precisam... Eu acho que são acaba sendo conectarem os com essa lugares mais entrevista. próximos. E Esse mais pode ir de em conta. ônibus, então Pode você ir não de precisa ônibus. porque às vezes aqui no Brasil o que encarece uma viagem é a passagem aérea. Então, assim, pega um ônibus, vai à noite, se você é do Rio, São Paulo, vai para Minas. E aí, quando a gente fala de Minas, a gente está falando de um estado que faz fronteira com vários outros. Então, qualquer lugar de Minas que você vá, você vai se encantar porque é Então, maravilhoso. os 3 que vocês mais gostaram.
O que eu gostei, eu amo Nordeste, então eu amo Nordeste. Fortaleza. Fortaleza é lindo, Amo né? Fortaleza, Nossa, amo. meu amo. Deus, fala. Fortaleza, o Amazonas e o sul do Brasil. Eu gosto do Rio Grande do Sul, Gramado. Adoro. Ai, também é muito romântico. Eu também adoro, gosto, né? adoro. Tem um clima. Aham. Ai, meninos, eu tô muito feliz em receber vocês aqui no meu programa, que é o Pod Glamurosas. É um espaço pra gente sempre levar uma informação, uma autoajuda, ou uma informação, assim, quer dizer, a de vocês foi tão bacana que eu tenho certeza que uma galera aí vai compartilhar. E o que vocês gostariam de falar que, de repente, eu tenha esquecido de perguntar? Eu acho que o recado é basicamente esse. Quer fazer uma viagem glamurosa, né, com tudo certinho, com tudo lindo, maravilhoso? Então, siga aí as nossas dicas, fique sempre em alerta a esses riscos que às vezes não aparecem, mas eles estão ali. E acho que assim a gente cumpre o nosso papel naquilo que a gente se propõe a fazer, que é viajar o mundo, trazer entretenimento para vocês. Pergunta, vocês se conheceram viajando e se apaixonaram, foi isso? Não, foi através da Lívia Andrade, sabe a Lívia? Ah, sei, Do Luciano. maravilhosa. Eu já a conhecia, o Franklin também, e aí, na verdade, o Franklin apresentava o Tricotando, aí eu pedi o contato dele para ela, aí ela me Olha, passou. você foi... Foi. Mas pior que nem foi Chegou para com isso, o foi pé uma na porta. parceria. E aí a gente foi para uma parceria de trabalho, a gente se conheceu se e estamos juntos até hoje. 5 anos. 5 anos e 5 meio. anos. Ai, É. que bacana. Conta o gente. meio. Para 6 já. Trabalham juntos, se protegem, se cuidam. Sim, Isso Como é tem que difícil, ser. trabalhar junto é difícil porque a gente faz tudo junto, trabalho, pensa tudo junto, então tem que saber separar, né? Momento de lazer e momento de trabalho. Mas né? é aquilo que você falou da maturidade. A gente vive um momento de relacionamentos líquidos, né? Sim. É muito mais fácil você dizer não, que vem o próximo ou a próxima, do que você fazer a construção de um relacionamento. Então, acho que quando eu cheguei para esse relacionamento, e ele também, eu tinha passado por coisas, e ele também, onde a maturidade veio, e eu cheguei para ele com toda a honestidade, toda a clareza do mundo. Olha, já errei de diversas formas, passei por coisas que eu não quero passar, e hoje a gente vive na tentativa de ter a mais plena harmonia, mesmo quando a gente está em desacordo, né? Mesmo quando a gente quer se esganar ali, a gente está tentando buscar a harmonia, tentando conversar. Eu fico muito feliz, estou torcendo sempre por vocês. Muito Saibam obrigado. que o Jonathan, meu filho, o Jennifer, Um beijo todo pra mundo eles. ama essa dupla aqui, Maravilhosos. entendeu? E eu tô assim agora também apaixonada por vocês. Vocês são maravilhosos. Obrigado, que Deus obrigado. abençoe vocês. Igualmente. Tá? Foi um Nós prazer. que agradecemos, prazer enorme estar aqui com você. Como eu falei no início do programa, me vejo lá no interior da Bahia, sem muita expectativa de vida Qual ainda. música você gostava? O Glamurosa, né? Eu acho que Esse é daí o hino, clássico. Né? Eu colocaria essa. Com certeza. Quem é que não puxou a cadeira da sala para dançar ali? Esse ao som nome de já é o seu Glamourosa? sobrenome, já, na verdade. Puxa, né? Aham. Isso é muito lindo. E é legal você, porque assim, a gente vê tanto artista se desfazendo da história que construiu e você desde sempre muito conectada com o propósito que você tem para Sempre sua verdadeira, vida, né? sempre verdadeira. Então, esse ambiente da televisão a gente sabe que é muito complicado. Quando as pessoas me perguntam sobre televisão, estar hoje numa TV a cabo, tendo total liberdade que eu não tinha na TV aberta, a minha resposta é sobre isso, encontrar pessoas que joguem com verdade, com naturalidade, porque a gente sabe que as relações elas são artificiais. Eu então, quando não eu tenho vejo, paciência. também não. eu também não. Então, quando a gente olha para a tua história, a gente vê que você se mantém desde sempre no seu A propósito. mesma pessoa, Bom, exatamente. meninos, eu fico muito Ficamos feliz felizes, e viu? honrada. Sejam Nós muito ficamos. bem-vindos sempre. Muito na nossa obrigado, vida, obrigado. Foi um tá? prazer. Obrigado, Verônica. E a gente vai ficando por aqui com esse episódio maravilhoso. Você que tem a sua filha, você que sonha com viagens, já fica ligada, já compartilha, comenta para que a gente possa fazer uma grande reunião, sabe? E levar esse alerta para as mulheres que são assim tão frágeis às vezes, né? Nós somos, porque não queremos, mas somos. E eu quero dizer o seguinte, obrigado pela sua presença, receba um beijo no seu coração e se por algum motivo você estiver passando um momento difícil na sua vida, você pode ter certeza que nada é para sempre. E uma coisa que eu guardo na minha vida, que quando as tempestades começam a aparecer, é porque você está se limpando de algumas coisas, pessoas, sua área vai ficando... Então, os humilhados sempre serão exaltados. Mantenha-se firme, porque eu tenho certeza que você nasceu para vencer. Um beijo da Mãe Loira. Eu amo vocês, meninas. Obrigada. Beijo, obrigado a você. Obrigada.